No Calvário vemos três homens morrendo numa cruz só. Jesus Cristo, que pode ser representado por três homens, um morrendo em pecado, um morrendo para o pecado e um morrendo pelos pecados. Por que o primeiro homem? Porque Jesus Cristo, ele morreu em pecado, porque ele se fez pecado por nós. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 21 diz o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus Cristo, ele foi um homem que morreu em pecado, ele se fez pecado por nós, para que nós pudéssemos ser feitos como justos perante o Senhor Deus. Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, ele se fez o próprio pecado por amor a nós, por amor de mim e você. Todos os pecados foram imputados nele. Ele recebeu todos os pecados dentro de si, os pecados posteriores, os presentes e os anteriores, porque ele estava pagando o preço, ele estava nos reconciliando com Deus. Segundo, Jesus Cristo foi um homem que morreu para o pecado. Lá em Romanos capítulo 6, do versículo 23, diz o seguinte: porque o salário que o pecado paga é a morte, mas o presente gratuito dado por Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. E Jesus Cristo, ele estava pagando esse salário. Jesus Cristo, ele estava pagando esse preço. Ele estava morrendo para isso, morrendo para o pecado, para que ele pudesse receber essa morte. Ele pudesse receber essa morte, receber esse salário, que é morrer por mim e morrer por você. E terceiro, um homem que morreu pelos pecados. Lá em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 18, diz o seguinte: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Aqui diz, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados. Ele estava lá na cruz pelos pecados. Ele estava lá na cruz em pecado, porque ele se fez pecado por nós. E ele estava lá na cruz também, morrendo para o pecado. Um homem que morreu, um homem que se entregou por mim e por você. Lá na cruz do Calvário, Jesus Cristo, ele estava reconciliando Deus e o homem. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo, ele estava quebrando barreiras da religiosidade. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo, ele estava nos proporcionando a chance de termos a vida eterna, a chance de alcançarmos a vida eterna através de sua morte, através de sua entrega na cruz. E Jesus Cristo, ele simboliza esses três homens numa cruz só, sabe? Ele morreu, ele se fez pecado, ele santo se fez pecado por nós. Ele santo morreu para o pecado, para receber o salário que é a morte. E ele santo morreu pelos pecados do povo, morreu pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter uma chance, para que nós pudéssemos ter uma luz do fim do túnel, para que nós pudéssemos ser reconciliados com o Pai. Ele pagou o preço, o alto preço por nós. E é por isso que nós, constrangidos por esse amor, constrangidos por esse alto preço que ele pagou por mim e por você, nos acheguemos a ele. E somos feitos filhos de Deus. Sabia que eu e você somos feitos filhos de Deus por causa de Jesus Cristo? Jesus Cristo que nos faz filhos de Deus, filhos adotados de Deus. Deus, ele nos adotou porque Jesus Cristo morreu. Nós podemos se achegar a Deus. Sabia que você pode se achegar a Deus, conversar com Deus, ter livre acesso a Deus por causa de Jesus Cristo? Porque o pecado faz distinção entre nós e entre Deus. O pecado faz distinção entre nós e a presença de Deus. O pecado que nos separa de Deus. Mas vem Jesus Cristo e nos aproxima de Deus, porque Jesus Cristo nos cobre com seu sangue. E que você possa receber esse sangue. Na cruz do Calvário, ele estava lá no seu lugar. Era para mim você estar lá. Era para mim você estar levando os pregos em nossas mãos, levando os pregos em nossos pés. Era para nós estarmos lá, sendo zombados e humilhados. Mas Jesus Cristo se entregou por mim e por você. Jesus Cristo esteve do nosso lado. Jesus Cristo nos amou. Jesus Cristo, ele se entregou para nos oferecer a vida eterna e para nos dar a vida eterna. Então, que você receba essa palavra em seu coração. Creia que Jesus Cristo morreu por você. Creia que Jesus Cristo
se entregou por você e te dá uma nova chance, sabe? Ele se fez pecado por você, ele se entregou e morreu para o pecado por você, ele recebeu o salário que é a morte por você. E ele morreu pelos pecados do seu povo, ele morreu pelos pecados de nós, ele morreu pelos pecados do mundo. E com seu sangue ele comprou reis, ele comprou nações, ele comprou pessoas, ele comprou tudo, toda a criação para o Pai. Pois nós estávamos perdidos, nós estávamos longe, mas ele como luz veio ao mundo, nos ofereceu uma nova vida. Ele mesmo disse quando ele estava conversando com Nicodemos: porquanto a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas, rejeitando a luz. E Jesus Cristo, ele se faz de luz, ele é a luz. Ele oferece para você ele mesmo para iluminar o seu caminho, iluminar a sua vida. Então aceite esse Jesus no seu coração. É isso que eu deixo aqui para você. Aceite o Senhor como o seu Salvador, como aquele que morreu por você, como aquele que justifica você perante o Pai. Jesus Cristo, o único Rei e Senhor e Salvador de toda a humanidade.